dia! Você que está acordando agora e estava sonhando em como fazer a reforma da sua casa, está no programa certo. O Meu Aconchego está aqui para trazer dicas e tendências sobre o universo da arquitetura e do design de interiores. E nos acompanha também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia, e no nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia. Roda a vinheta, diretor! E o nosso bate-papo aqui é sobre o conceito do mobiliário, que vai muito além do que vocês estão em casa possam imaginar. Quando a gente fala do conceito do mobiliário, é todo o estudo, todo o processo das peças elaboradas e que assim compõe o nosso projeto, que não é fácil de desenvolver um projeto, não é isso, Paulinha? Isso mesmo. Hoje as pessoas procuram um certo conforto no mobiliário que vai colocar na casa e com esse novo estilo de vida, nós estamos redefinindo conceitos. Conceitos em que? No conforto, uma poltrona com espadar mais alto ou mais baixo e na qualidade de tudo que é comprado para dentro de uma casa. Só para esclarecer aqui para vocês que estão em casa, o espaldar da cadeira é o encosto, né, mais alto. Normalmente a gente chama de espaldar, né? Ou encosto mais alto ou encosto mais baixo. São muitas palavras técnicas que realmente aqui no programa de arquitetura e design de interiores elas vão fluir. E qualquer dúvida que vocês tiverem podem ir no nosso Instagram, no nosso YouTube, perguntar, que estamos aqui justamente para esclarecer. Mas é muito importante o que Paulinha falou sobre essa questão do conforto. Conforto é uma palavra-chave aqui no programa e é uma palavra-chave no nosso universo da arquitetura, né? O conforto é a qualidade dos produtos, né? Hoje a gente tem um infinito para poder fazer compras, né? Que é internet, são muitas lojas e a gente tem que prezar muito pelo conforto e qualidade. Porque as pessoas procuram, às vezes, algo mais em conta, com um preço melhor, mas a qualidade de uma peça pensada, né, desenvolvida por um design, por uma empresa que se preocupa com a qualidade do produto é muito importante. Uma almofada mesmo, que tem um sofá desse, que tem uma espuma mais consistente, você senta confortavelmente. Verdade. Né? Para você levantar é mais fácil. Se for uma pessoa que tem um problema de coluna, um idoso, se for uma espuma muito flexível, não consegue levantar com facilidade. Bom você falar da questão da espuma, porque existem espumas e espumas, né? Então isso também é uma preocupação das indústrias. É muito importante, né? Ter uma descrição, definição do produto que a gente vai comprar na internet. Por isso que eu falo que é muito importante as pessoas contratarem um profissional que sabe, né, da necessidade da pessoa, do cliente, qual é a área que o cliente vai colocar, se é uma área externa ou uma área interna, tudo isso influencia na compra. Porque uma compra sem uma ajuda, né, de um profissional, você pode fazer uma compra errada, são erros que você comete fácil. É bom também você falar essa questão do acompanhamento com o profissional, eu tenho sempre dito aqui no programa, porque a gente tem todo um trabalho para desenvolver o layout, né? Seja do apartamento, da casa, do ambiente comercial, que é o estudo do espaço, o tamanho adequado da mesa, o posicionamento das cadeiras, né? Junto à mesa, claro. Mas o que eu quero dizer são as passagens, né? A circulação, a distância, o estudo da cadeira já retirada da mesa e quanto fica de circulação para você passar por trás dela. É muito importante, né? Exatamente. Porque tem que ter a acessibilidade, né? De todo o espaço de uma casa ou de um ambiente. Eu acho muito importante essa parte de acessibilidade. São dos espaços, né? Para passar uma pessoa idosa, um cadeirante, ou quem tem criança. Então, com o profissional, você tem esse estudo, você não vai ter um problema. Você não vai comprar uma peça maior do que o seu espaço ou uma peça que vai ficar muito pequena, desproporcional. E o perfil dos clientes, né? Como você bem disse, a nossa pesquisa, que é aquele briefing que a gente faz antes de começar a desenvolver um projeto, da idade do cliente, né? Da situação atual, da profissão do cliente. Essas camas baixas, elas estão assim super em tendência, mas uma pessoa que tem um problema de coluna ou que tem uma certa idade já não é confortável, né? Essas camas são sim super tendências, né? Você visa muito assim o bem-estar, a saúde, para você ver qual mobiliário que você vai indicar para o cliente. Você não pode indicar uma cama dessa para um idoso ou alguém, como você falou, que tem um problema de coluna.
Ai, Paula, esse assunto é assim, tem um leque muito aberto, porque quando a gente fala de mobiliário, a gente fala de ergonomia, fala de estética, fala também de materiais, de tecidos, né? E aí a gente entra na área de saúde, na questão de alergia, ou então se tem criança, na questão do risco, do manuseio. É um assunto assim que é para vários outros quadros aqui no meu aconchego. Mas com certeza a gente vai ter essa oportunidade. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço, Bruna. Obrigada a vocês que estão em casa. Continue ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Breton, sua loja de móveis design em Salvador. Com mais de 50 anos de mercado, somos uma marca referência nacional em design. Todo o nosso showroom é composto por móveis criados pelas mentes mais brilhantes da arquitetura e decoração. Acreditamos no design brasileiro, customizamos e desenvolvemos produtos para cada projeto e com um excelente custo-benefício. Breton, sua melhor opção em mobiliário design em Salvador. Alameda das Espatódias, 428, Caminho das Árvores. Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Têxtil Tecidos. Vem colorir a vida. Simples assim. Já há mais de 35 anos construindo sonhos. Fonseca Shopping. Você sempre à frente. E o nosso bate-papo de hoje é sobre obras rápidas e eficazes. E quando nós falamos sobre este tema, é um tema muito polêmico, porque uma obra rápida ela requer muita qualidade e é para isso que existe o planejamento. Algo que já falamos outras vezes aqui no programa, mas é de importância frisar, né? Com certeza, Bruna. Tivemos aqui, né, há 20 dias atrás e vimos o estado que estava, né? Então é uma transformação onde tem que ter todo o planejamento, né, sequência de serviço e alinhamento do projeto com os terceirizados. Então, como é que funciona? Para você que está em casa, acompanhar e contratar. Geralmente são obras comerciais, né, industriais, tem que ser obras rápidas, né, porque o cliente tem um custo muito acelerado. E em alguns casos particulares, obras residenciais, como também já fizemos uma obra de 10 meses encurtando para 4. Né, então, o início é juntar um projeto bem detalhado, né, comprar todos os materiais, para você só organizar a logística de chegada dentro da obra, para não ter imprevisto de prazo de materiais. Impreterivelmente tem que comprar todos os materiais antes de iniciar a obra. E uma empresa que execute o planejamento, um cronograma e consiga cumprir. A gente sabe que obra de reforma e construção é uma coisa muito dinâmica, mas a gente tem que procurar seguir todos os passos para não ter retrabalho, porque a gente sabe que retrabalho gera custo dobrado, tempo, né? E a gente não alcança o objetivo se a gente tiver muito retrabalho dentro da obra. Murilo, eu acho até que a gente se refere a obras comerciais, né? Mas até se a pessoa for fazer uma reforma rápida dentro de casa, por exemplo, já mora em casa e quer reformar a cozinha. A cozinha tem que ser uma reforma rápida, porque é um transtorno para quem já está morando. Para isso, tem que ter esse planejamento. E de fundamental importância, uma empresa de obra, porque às vezes você acha que está apenas em um cômodo pequeno em casa e não tem necessidade de contratar uma empresa especializada em execução de obra, e aí você vai contratar um pedreiro, um gesseiro, um eletricista avulso, sem nenhuma orientação, e é um transtorno. A obra que deveria durar 2 semanas, 3 semanas, vai durar 3 meses. Isso, Branco, que a gente fala, né? É um tiro no pé um cliente fazer uma obra, uma reforma, uma construção, sem uma empresa, sem uma estrutura, sem um engenheiro, sem um planejamento, sem um cronograma por trás. Por quê? Primeiro que ele vai ter que tratar com vários profissionais, né? Não vão estar interligados entre si, esses profissionais, não vão estar se comunicando. Isso já vai gerar um atrito na obra de quando vai entrar, um atrapalhando o serviço do outro. Então, isso aí você vai ter mais gastos do que contratar uma empresa, mais dor de cabeça, uma dor de cabeça muito maior, né? E um prazo sem fim. É o que a gente fala, que obra com pedreiro não tem fim, né? Não tem prazo. Então, como você falou, Bruna, você foi perfeito na palavra, contratar uma empresa especializada para você economizar e ter o seu prazo pré-definido, antes de começar a obra. Exatamente. E trazendo
praticamente nada de transtorno quando tudo é planejado, né? Porque aí a pessoa que tem em casa tem rinite, alérgica, né? Tem necessidades, tem um cachorrinho, tem um gatinho. Então, tudo isso tem que ser repensado para a comodidade de quem está em casa. E voltando à questão também de empresas, né? Quando a gente fala de empresas, o prazo é muito curto e tem toda a logística, porque quando você está fazendo uma reforma em um prédio, por exemplo, tem horários diferenciados. O horário de trabalho não é o horário de dia, né? É o horário da noite. E isso também tem que ser pensado, né, Murilo? Com certeza, mas sem falar no planejamento financeiro. Né? A gente fala em físico-financeiro, porque a gente avança a obra e o financeiro tem que acompanhar. Mas o cliente tem que ter esse planejamento financeiro de quanto vai gastar do início da obra ao final. Isso é super importante numa construção, numa reforma, né, para o cliente se planejar, né, em prazo e aporte de financeiro, né? A gente teve um cliente esse ano específico, né? Com um apartamento grande, mas que tinha um prazo curto, porque ele é estrangeiro, estava vindo morar no Brasil, a família iria chegar, precisava desse apartamento pronto. Então, tudo teve que ser muito bem planejado. Isso, tudo milimetricamente medido, né? Então, a gente começou a obra já com o armário pronto. Então, a gente pegava as medidas já do armário e implantava na obra. Então, qualquer centímetrozinho que saísse da execução, a gente praticamente perdia aquela peça de armário. Então foi um desafio muito bacana que a gente enfrentou, né? Graças a Deus tudo certo, né? Fizemos a obra com excelência, né? Um projeto bem detalhado, é importantíssimo, uma empresa com planejamento afiado, né? Uma equipe de qualidade, que a gente fala em velocidade, mas tem que ter qualidade também, né? Obra de médio, alto padrão, enfim, tem que ter uma qualidade alta, então não adianta ter velocidade e não ter qualidade, né? Tem que unir todos os artifícios para ter o que a gente conseguiu fazer aqui. Um ambiente em um mês, né? Fizemos uma reforma nessa dimensão, com móvel, iluminação, drenagem, piso, esquadria, tudo planejado. Imagina, você ter uma construção dessa em um mês. Murilo, muito obrigada por esse bate-papo aqui. É de fundamental importância estarmos sempre aqui falando sobre obra, principalmente que chega final de ano, todo mundo quer fazer sua reforma para deixar a casa linda e maravilhosa, tudo tem que ser pensado antes e pensado de forma coerente, contratando uma empresa de obra, contratando um escritório de arquitetura e design de interiores, claro, mas fazendo tudo com planejamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruna. E você que está em casa, não deixe de contratar um escritório de arquitetura, uma empresa especializada para você fazer uma obra com custo-benefício e sem dor de cabeça. Fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. São muitos os desafios diariamente, mas aqui na MSC Construções, nós nos preocupamos apenas com entregar no prazo, com qualidade e a satisfação dos nossos clientes. MSC Construções, há mais de 7 anos projetando qualidade e inovação para sua construção ou reforma. Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. E olha que assunto bom, vocês sabiam que a ambientação dos ambientes, elas estimulam tanto o consumo quanto a produtividade? E estamos falando de ambientes residenciais, mas principalmente de ambientes corporativos, não é isso, Ana? É isso, minha querida. Então, existe uma variedade, uma gama muito grande de olhares sobre aquele ambiente corporativo, né? Tem as macroempresas, as grandes indústrias, tem os pequenos escritórios, tem os escritórios de porte médio. Então, toda vez que a gente é convocado para um projeto desse, a gente precisa estudar um pouco da alma da empresa, né? Da origem, dos costumes, onde aquela empresa está implantada, qual a região, qual a cultura local, entendeu? Qual o tipo de integrante, qual o propósito da empresa, inclusive uma coisa muito importante no mundo de hoje, né? As empresas todas têm um propósito e esse propósito tem ficado cada vez esse propósito tem ficado mais claro, né? As empresas estão muito preocupadas em se mostrar com alma, né? E na hora que a gente está fazendo a ambientação, o projeto, a ambientação e, por fim, a produção, tudo isso tem que ser levado em consideração para agregar o valor àquele trabalho e fazer com que os integrantes dessa empresa, né, de qualquer empresa,
se sintam acolhidos, né? Confortáveis dentro daquele ambiente, porque no fim das contas, as nossas melhores horas, né? As horas, digamos assim, as melhores horas do dia a gente passava na escola, agora a gente passa trabalhando. É verdade. Então, quando os profissionais, né, quando nós profissionais somos convocados para fazer um trabalho desse, é importante que a gente leve isso, né? Que a gente consiga entender como é que funciona, qual é o fluxo de pessoas ali, como é que aquele fluxo se conduz, né? Como é que aquelas pessoas, né, aquele grupo de pessoas se reuniu com aquele propósito de montar aquela empresa, de fazer aquela empresa, aquele grupo de integrantes, né? É uma variação imensa, que é uma imersão, que você acaba começando a entender de coisas assim do além. É por isso que é importante também a experiência de um profissional, né? Que as pessoas possam contratar profissionais experientes na área, porque tem toda uma busca também pela legislação, pelas normas, para que esses objetos, essa ambientação, ela possa ser adequada ao espaço. Sim, é importantíssimo. Eu digo sempre que as pessoas, né, quando a gente está começando a conversar com as pessoas, até os amigos, né, em eventos sociais, eu digo, o primeiro passo é acertar na contratação. Quando você acerta na contratação, normalmente o trabalho flui de uma maneira muito bacana até o final, porque o que importa é que todos fiquem felizes, né? Porque o conceito de beleza é muito relativo, depende do olhar de cada um e da situação, e até da luz, que a gente está com uma luz maravilhosa aqui, mas em todos os lugares tem essa coisa da luz bacana, né? Então, o conceito de beleza varia, mas o conceito de conforto não, entendeu? Então você tem que estar confortável, todos têm que estar felizes. A empresa que contratou, o profissional contratado e os integrantes dessa empresa, né? E Ana, quando a gente fala de produtividade, as empresas elas estão buscando criar nos seus projetos, né? Elas já estão solicitando aos profissionais aquele espaço de relaxamento que traz muito da produtividade. Sim, é importantíssimo. Esse é um ponto fundamental numa empresa. Quanto maior a empresa, maiores as áreas de desestressamento. Se é que essa palavra existe, ou se eu estou criando um neologismo agora, né? A gente, né, o profissional contratado tem que ter, né, tem que atender às demandas, né, da empresa que o contratou e tem que cumprir aquela solicitação do contratante. E muita gente, hoje em dia, quanto maior a empresa, maior deve ser, ou mais bem colocada, ou mais bem preparada, ou mais bem diversificada a área destinada ao desestressamento, ao relaxamento, entendeu? Quando a gente destina uma área, né, a uma área que seja, entre aspas, uma área de lazer dentro da empresa, é uma coisa para você chegar lá em 15 minutinhos, você dá uma risada, toma um cafezinho, né? Às vezes tem vending machine, né? Às vezes tem um joguinho, às vezes tem uma brincadeira com um colega, uma troca de informações entre amigos. Esses 15 minutos já faz uma grande diferença na hora de retornar, não é? Exatamente, a gente fala sobre maquiagem, sobre alguma bobagem, sobre, né, compras, sobre jogos de futebol, sobre carnaval, sobre férias, qualquer coisa que lhe propicie sair daquela coisa mecânica do trabalho, né? E automático. Então, 15 minutinhos para um cafezinho, um copinho de água e um papo leve com o amigo, com o colega de trabalho, que também pode ser um amigo, é o necessário. E nesses ambientes a gente tem que deixar, então, mais lúdico possível. Sabe, eu acho outro assunto que eu acho importante a gente frisar aqui, são com relação aos objetos, que tem que ter todo o cuidado com os objetos. Importantíssimo, entendeu? A gente tem que se preocupar com o acabamento do objeto, com o volume que ele ocupa, com o espaço que ele ocupa, com a textura que ele tem, com a alusão a qualquer coisa que ele faz, porque hoje o mundo está muito diferente, né? Então a gente tem que ter uma preocupação enorme, porque uma empresa, uma grande corporação, ou qualquer pessoa, né? qualquer empresa, desculpe, qualquer empresa une pessoas que têm culturas diferentes, origens diferentes, religiões diferentes, expectativas diferentes. Então, um objeto não pode causar constrangimento a ninguém, nem desconforto. Então a gente tem que ter aquela preocupação maior ainda na hora da especificação de um quadro, de uma gravura, de uma peça de cerâmica, entendeu? Qualquer coisa que faça, de uma peça de madeira que faça alusão a qualquer coisa que deixe qualquer pessoa desconfortável, por qualquer razão, não deve ser colocada. Adorei a sua explicação, porque as pessoas acham que é fácil decorar, né? É fácil você ambientar um espaço, e não é tão simples assim. Se você pegar uma casa, né, e for montando aos poucos, colocando materiais, texturas diferentes, isso não vai ficar nada confortável. E tem outra coisa que eu vou lhe falar aqui, que uma amiga minha me falou uma vez, que eu acho assim, tomara que ela esteja nos ouvindo aqui. Posso falar um beijinho para ela? Tipo Xuxa. Beijo, Márcia Métia. Tá? Então, Márcia falou uma vez assim, pra gente conversando, né, no papo informal, que a arquitetura se faz em camadas. E ela estava certíssima, porque a gente faz o projeto, vai colocando revestimentos, vai colocando tapete, vai colocando móveis, no fim,
A cereja do bolo, como uma amiga minha, Bruna, fala, é a produção. Entendeu? E a produção tem que arrematar todo aquele espaço, todos aqueles móveis, aquelas texturas, aquelas cores, a luz. A produção vem e arremata aquilo e faz uma diferença enorme. Então, isso exige que a gente se entregue para entender o cliente, seja ele corporativo ou residencial, para colocar as expectativas dele naquela coisa, entendeu? Naquele espaço. Aí traz uma coisa que vovó deu, traz uma coisa que o fundador da empresa trouxe lá do além, de 1910, entendeu? Você tem que colocar dar um destaque para essas peças que fazem parte da história ou da empresa ou da pessoa. Tudo isso tem que ser levado em consideração na produção. E é muito complicado você acertar na cor, no volume, no sabor e na luz. Amiga, muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo. Obrigada a você. Estou aqui para as próximas. Ai, que bom. Espero que vocês que estão em casa estejam curtindo muito. Fica aí ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Os nossos lares a cada dia trazem mais significados para as nossas vidas. Os objetos criam a identidade dos moradores, trazendo referências de personalidade, conquistas, histórias. Com mais de 20 anos de mercado, somos referência em sofisticação, diversidades e exclusividade. Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Alameda das Espatódias 457. Acesse nossas redes sociais, curta, compartilhe e se conecte conosco. Meu Aconchego. Oferecimento Eviva. Exclusividade na essência. Sofisticação, pontualidade, tecnologia e tradição. Dona Resolve. A solução perfeita em limpeza e facilidades para seu imóvel. Breton. Sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros. Sua casa com mais transparência. O cenário que aqui estou já fala por si, não é? Um assunto que eu sou apaixonada e é um prazer, Magali, mas assim, com muito carinho, Magá, falar sobre iluminação e sobre as tendências que estão por vir agora em 2023. Prazer é meu. Você sabe o quanto a gente adora trabalhar com projetos elaborados de iluminação e não são todos profissionais que são tão apurados assim no foco de iluminação, então a gente adora quando a gente pode falar e quando a gente pode traduzir o quanto a iluminação é importante nos projetos de interior. Com relação ao que a gente tem por aí para 2023, nós também estamos na maior expectativa, porque depois no início da pandemia, praticamente a gente não teve lançamento nas grandes fábricas. Então existe um desejo muito grande dos consumidores, dos arquitetos, dos designers, de estar mostrando agora na feira de 23 os lançamentos que ficaram por vir nesses 2 anos aí que nós ficamos parados durante a pandemia. Então ainda tem muitos estudos, né? Muitas pesquisas, mas tudo já assim pontuando o ano, né? Sim, a gente já sabe que tem coisas incríveis vindo, assim, de grandes marcas como a Floss, a Moi, a Artemide, mas acho que eles estão guardando assim para realmente fazer um grande lançamento dessas peças na feira de 23, porque na feira de 22 eles seguraram e o que aconteceu foi a reprodução do que já vinha vindo acontecendo nas fábricas. Bom, como iluminação para mim é um dos itens assim fundamentais na hora de você projetar, criar os espaços. Eu tenho sempre dito aqui no programa a importância de você buscar por empresas que trazem uma equipe eficiente, qualificada em projetos arquitetônicos. Porque comprar uma luminária não é difícil, o problema é a qualidade, o acabamento, o estudo de potência, o estudo de tom, de luz, e tudo isso é uma pesquisa, né, Magá? Sim, é um projeto luminotécnico. A gente costuma dizer que a gente acaba fazendo isso bem a 4 mãos, né? A gente sabe disso porque a gente trabalha juntas também. Eu vou de alguma forma interferir no projeto arquitetônico, porque a intenção é que a luz realmente seja uma parte arquitetônica, além do decorativo, é óbvio,
o decorativo vem como a cereja do bolo, mas tem toda uma influência da luz arquitetônica, que hoje em dia é uma tendência muito forte de estar trabalhando com iluminação linear, com perfis inseridos na arquitetura, com a luz dosada, com a intensidade da forma como desejam os clientes. Então, assim, hoje a luz é muito importante, ou tão importante quanto a decoração dentro da arquitetura de interiores. Olha, quando eu apresento os meus trabalhos, né, através das redes sociais, de revista, né, seja qual for a mídia, a publicidade, eu sempre peço para Robson, para a gente poder selecionar as fotos que traz a iluminação. Porque a iluminação, sem ser iluminação natural, que é belíssima, é claro, mas a iluminação técnica, você não só vê como você sente. E as pessoas podem ter a sensação da harmonia, porque ela interfere muito, ela interfere nas cores, ela dá brilho ao mobiliário, ela destaca as peças. É um mundo, é um universo, né? É verdade. A luz cria climas, sensações e emoções que realmente são assim, imperdíveis. Antigamente tinha-se a cultura de colocar um ponto de luz central e estava tudo certo, iluminar, ilumina. Só que ela não vai te despertar o desejo de criar essas cenas do dia a dia que a iluminação hoje consegue fazer muito junto com a automação, né? Então a gente pode mudar o clima da festa, ou mudar o clima do jantar, ou oferecer para a pessoa quando estiver recebendo sensações e emoções que são incríveis e imperdíveis. Então, um bom projeto de iluminação, obviamente, junto com um bom projeto de arquitetura de interiores, fecham uma harmonia e uma sensibilidade, e a gente oferece para o cliente uma possibilidade de ter uma experiência realmente inesquecível. Ai, perfeito. Obrigada por estar aqui no meu aconchego. Iluminação é um assunto que encanta, é um assunto muito técnico também, que tem muitos pontos, né, que vocês precisam conhecer, e a gente está aqui para trazer esse conhecimento. Um beijo grande. Meu aconchego fica por aqui. Quero agradecer imensamente a você que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando, curtindo cada etapa do meu aconchego. E você chegou agora e não conseguiu acompanhar o nosso programa, não tem problema. Acesse o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego Bahia. Se inscreve, dá um like, fica ligadinho e irá conferir toda a nossa programação. Tirar dúvidas, ver dicas e acompanhar também o nosso Instagram, Meu Aconchego Bahia. Te aguardo no próximo sábado às 10h30 da manhã aqui na tela da Band. Beijo grande e excelente final de semana.